4 minutos, neste momento eu ligo o cronômetro aqui na frente do candidato a prefeito da cidade de Poá. Ele é o Milton Bueno do PSOL, ele foi vereador por 3 mandatos, já foi candidato a prefeito da cidade, ficou no PT por 31 anos e foi para o PSOL. Aliás, será que é a mesma história de Luiz Helena e outros grandes nomes, né, do PT que saíram do Partido dos Trabalhadores para o PSOL? Quero dar meu bom dia para o Milton Bueno. Bom dia. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes que estão aqui hoje ligados na Rádio Metropolitana. É um prazer estar aqui. Depois de tanto tempo, né, nós estivemos juntos aqui conversando com você. Prazer recebê-lo. Eu fui assessora de imprensa da Câmara quando você era vereador. Isso. E você sempre foi um vereador muito atuante, né? Milton Bueno, você como petista na cidade, e você tem uma história em Poá. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para as pessoas entenderem essa sua trajetória. Então tá, vamos lá. Eu sou daqueles jovens que lutou contra a ditadura militar e pelo pluripartidarismo, né? E surgiu o PT, que era um partido do sonho, né? Que representaria os interesses dos trabalhadores, e desde então ingressei no PT como fundador desse partido. Fiquei 31 anos lá, né? Mas com o tempo o PT virou governo e acabou se tornando um partido muito permissivo, né? Adotou como sua prática cotidiana o pragmatismo, ou seja, tudo podia em nome do poder, e nós não concordávamos com isso, porque nós sempre mantivemos a nossa postura ideológica. Eu estou falando na terceira pessoa porque, enquanto político, eu nunca agi sozinho, eu sempre agi com um coletivo. Então são várias pessoas que me acompanham a minha trajetória política, né? Então, sempre discuti política em grupo, sempre fiz política em grupo, porque eu acredito que a construção ela tem que ser coletiva. E depois de 31 anos, não concordando com esse caminho que o PT tomou, para você ter uma ideia, não é só o PT que aperta a mão do Maluf em São Paulo, é o PT que aperta a mão do Eduardão em Poá, que foi um político sempre à direita, né, mais conservadora da cidade, hoje está no PT. Para você ter uma ideia, os rumos que o PT tomou. Inclusive, o doutor Ali esteve aqui, né, falando sobre o PT e falando do Eduardão, dessa parceria que assustou todo mundo. Para eles é um orgulho, para nós é uma vergonha. Para você ver a diferença da forma de pensar, né? E nós que lutamos sempre para a construção de um partido que tivesse como o norte político dele, né, a boa conduta, políticas sociais, o Estado para atender aos interesses da população e não o interesse privado. De repente se tem uma pessoa que é um ícone, né, um representante da direita, do DEM na cidade, que é o Eduardão, como aliado do PT. Lógico. E apoiando o doutor Ali. E é bom que se diga, ele está apoiando o Ali, ele não vai poder nem votar no Ali, porque os direitos políticos dele foram cassados. Ele não tem direito nem a votar. Quer dizer, ele está falando na cidade que vai votar no Ali e está mentindo para as pessoas, porque ele não tem direito de votar. Porque o título dele foi cassado, né? Por isso que ele não saiu candidato. O Eduardão, a gente está falando no caso do Eduardão. O Eduardão, isso. E aí, depois de 31 anos no PT, em março do ano passado, depois de conversar com muitos companheiros, que ainda tem companheiros dentro do PT, é importante que se diga isso também, que nós respeitamos muito, que não saíram do PT, como eu até então não havia saído, até março do ano passado, porque tem algumas tarefas, alguns compromissos ainda a cumprir, né? O meu compromisso, por exemplo, o último a cumprir, foi a reeleição do José Cândido, deputado estadual, que é um deputado que a gente falecido e saudoso José Cândido. Isso, um deputado que nós sempre tivemos um respeito muito grande e defendia bandeiras de luta a nível estadual e nacional e internacional. De verdade, né? De verdade. Então, quando o seu José Cândido foi reeleito, nós chamamos o José Cândido, conversamos com ele, como conversamos com as pessoas que nós respeitávamos dentro do PT, e aí saímos e fomos para o PSOL. Fomos convidados para ir para o PSOL em março do ano passado. E então eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz a algumas pessoas que saíram do PT e foram para o PSOL. Você ficou desiludido com o Partido dos Trabalhadores? É desilusão que chama essa palavra? Não, não é decepção? Desilusão. É assim, na política, para mim, as coisas elas não acontecem por acaso como na vida. Né? Nós já sentíamos o rumo que o PT estava tomando. Inevitável por conta da direção e do caminho que ele fez a opção, que a direção nacional fez a opção para garantir a tal da governabilidade, né? Então, para garantir a tal da governabilidade, busca-se aliados em campos que nós jamais imaginaríamos, né? Que seria até da extrema-direita.
e se envolve em questões de corrupção, como hoje o Supremo Tribunal Federal está apurando. Quando que nós poderíamos imaginar, há 20 anos atrás, que João Paulo Cunha, que foi, né, presidente do Congresso Nacional, foi presidente da República interino, né, ser condenado, inclusive, à prisão domiciliar. Né? Então, jamais poderíamos pensar isso. Exatamente. Então, esse rumo que o partido tomou já era algo que nós vínhamos prevendo. Fazíamos resistência interna dentro do PT, como nós fazemos resistência hoje na própria sociedade. E para mim não foi a decepção não, Marileide, não, porque eu já tinha clareza disso. Sim. Tem pessoas, Milton, depois de 31 anos, você não sentiu, ficou magoado? Não, eu fiquei aliviado, tirei um peso das costas. E hoje, pro PSOL foi um alívio? Hoje estou no PSOL, fui convidado para ir pro PSOL, hoje eu olho na cara dos companheiros, no rosto deles, eu confio neles, entendeu? Então a gente vai para a rua, vai para a luta, para as brigas sociais, com a certeza de que nós estamos com companheiros de verdade que não nos trairão. No PT já não era mais possível isso, né? Porque formou-se dentro do PT aqueles que agem em bandos, né? Que costumamos chamar de bandidos da política, tá certo? Como isso tem hoje, no nosso entendimento, em vários outros partidos, principalmente nos partidos mais conservadores, partidos de direita. Então o PT deixa de ser um partido ideológico, passa a ser um partido mais pragmático, que não escolhe os métodos para atingir determinados objetivos. O candidato a prefeito Cavalete, ele esteve aqui e falou muito sobre você. Falou que já foi candidato a vice com você na sua chapa, mas aí, por divergências políticas, ele acabou saindo do PSOL e você está no PSOL. Como que você pretende, e como é que você já está fazendo a sua campanha, como é que você pretende agir, né, comandar Poá, caso você seja eleito no dia 7 de outubro, Milton Bueno? Primeiro, é importante deixar claro que o Cavalete é um político que nós respeitamos pela integridade, né, que ele tem, uma pessoa de muito caráter e nunca se envolveu com nenhum tipo de corrupção na cidade, né? Sempre uma pessoa correta. Embora tenhamos, como ele próprio disse, divergências políticas, né? E ele não saiu do PSOL por minha, né, não foi minha responsabilidade. Ele falou. Ele havia saído do PSOL e eu estava entrando, eu gostaria que, até fiz o convite para que ele permanecesse, né, para que nós pudéssemos compor junto na política. Mas ele já havia assumido compromisso com o PSB e está lá, e ainda tenho a esperança de que até o final da campanha a gente possa fazer e defender o mesmo projeto juntos, né? Isso é possível. E eu fui convidado para participar, para ir para o PSOL e para ser candidato a prefeito, pela história política que eu tenho na cidade, por ser o candidato que tinha mais condições de disputar uma eleição no município para ganhar. E como há 8 anos atrás nós quase ganhamos, né, muitas pessoas não acreditavam porque as pesquisas mentiam, as pesquisas me colocavam com 4%, 5%, então muitas pessoas deixaram de votar, né, em mim porque não acreditavam que havia possibilidade de vitória, e nós terminamos com mais de 18% no final da eleição. Se essas pessoas que não acreditavam tivessem votado, porque é o tal do voto útil, né? Exatamente. Nós, com certeza, já teríamos ocupado a prefeitura de Poá. Deixa eu só abrir um parênteses antes de a gente falar de governo, né, do seu plano de governo, caso você seja eleito. Só abrir um parênteses, Poá tem uma característica muito interessante que você acabou de falar. E eu falava isso com os candidatos que já passaram por aqui. Tem 17 quilômetros quadrados a cidade. A cidade é muito pequena e é uma cidade fácil de você chegar às residências dos seus eleitores, embora não tenha nem rádio nem televisão lá, como é o caso de Mogi. E a gente percebe que na última campanha, e essa última campanha não foi nesse caso a sua, mas a sua foi a penúltima, nessa última campanha foi interessante porque nós tínhamos o Eduardão brigando com o Roberto Marques pelo primeiro lugar, os dois empatados tecnicamente, e o Testinha corria por fora. E o Testinha acabou sendo eleito. Certo. E muita gente assustou, que é o caso que aconteceu com você. Você acabou indo muito bem na campanha, só que Poá tem uma característica interessante, nunca reelegeu nenhum prefeito. Qual que é a análise que você faz disso? Da cidade ser pequena, mais fácil de chegar perto dos eleitores? Eu acho que assim, Poá, o eleitorado de Poá ainda não conseguiu acertar, está buscando acertar. Então está experimentando os seus governantes. E quando eu vou retomar a minha linha de raciocínio e já responder essa questão. Okay. Quando eu fui convidado a ser candidato a prefeito pelo PSOL, eu disse que seria candidato desde que nós fizéssemos um programa de governo dos nossos sonhos.
né? E não é utopia, é um sonho possível de ser realizado. Qual seria? Porque hoje, se você verificar a Constituição...